Eterno Deus, Senhor Jesus, te louvamos por mais esta noite, Senhor, estamos na tua casa, agradecido, meu Deus, pelo perdão dos nossos pecados, pela cura, Senhor, das nossas enfermidades, Senhor, pela tua presença já sentida neste lugar. Pai, abre a janela dos céus, fala conosco, que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos renovados, regozijando no Espírito Santo do Senhor. Pai, a tua bênção e a tua vitória está neste lugar. Aquele que crê receberá, Senhor, porque tu está presente, opera milagres e maravilhas e faz a tua vontade para a tua glória. Te agradecemos no nome de Jesus. Mailena. Desejo saudar a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino 325 da nossa harpa cristã. Outro tempo eu sei como eu andei, do pecado sobre o véu, mas do céu raiou e em mim entrou a luz do glorioso céu. Em meu coração raiou, raiou, desde a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. E poder me dá, que só vem de lá, de Jesus que me salvou. E eu vivo aqui a louvar a Deus, que minha alma libertou. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. O descanso entrou, o lutar findou, com Jesus meu Salvador. Seu amor sem fim revelado a mim, enche-me de paz e amor. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Vou morar então na felicidade com meu Salvador Jesus. Para sempre ali gozarei prazer, lá na gloriosa luz. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Amém. Queridos irmãos, coopera conosco hoje a Regional Sul.
Cachoeirinha. Amém. Cipava 2. Deus abençoe. Cirino. Amém. Conceição. Amém. Fazendinha. Amém. Jardim Helena. Amém. Jardim Ivete. Jardim Ivete. Vila da Justiça. Amém. Jardim Lofredo. Amém. Jardim Maria Paula. Amém. Conjunto dos Metalúrgicos. Amém. Jardim Nogueira. Amém. Novo Horizonte. Amém. Padroeira primeiro. Amém. Padroeira 2. Amém. Parque Palmares. Amém. 1º de Maio. Amém. Recanto das Rosas. Amém. Santa Rita. Perdão. Santa Maria. Amém. Santa Teresa. Trabalhadores. Aleluia. Amém. Jardim Turíbio. Amém. Veloso primeiro. Amém. E Veloso 2. Amém. A próxima é a Central. Jardim Belmonte, Califórnia. Cipava primeiro. Da Abril 1, da Abril 2, Flores. Quilômetro 18. Maurilópolis, Nova Canaã. Novo Osasco 1, Novo Osasco 2. Oriental, Piratininga. Vila Prado, Presidente Altino, Primavera, Quitaúna, Rochidale I, Santo Antônio, Sede, Sindona, Terra Nossa, Vila Iara, Vila Iolanda e Jardim IP. Amém? As irmãs adorando o nome do Senhor. É mesmo assim, não há vitórias sem lutas. É mesmo assim, para chegar até o fim, você tem que insistir. Não é fácil exibir um sorriso em meio às provas. Quem insiste dia a dia, te causando agonia, mas
machucando o teu coração. Mas uma palavra como profecia que diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída. Hoje Cristo está mudando essa situação. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Filho do rei, não pode ser plebeu, não pode nem ficar o pão. Eu profetizo e a partir de hoje tudo vai ser diferente. Você vai ver o quanto vale a pena ser fiel e persistente. Aleluia. Eu profetizo cura, eu profetizo bênção sobre tua casa, uma nova estação. Eu profetizo, eu profetizo sobre você. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Mas uma palavra como profecia que diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída. Hoje Cristo está mudando essa situação. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Filho do rei, não pode ser plebeu, não pode nem ficar o pão. Eu profetizo e a partir de hoje tudo vai ser diferente. Você vai ver o quanto vale a pena ser fiel e persistente. Eu profetizo cura, eu profetizo bênção sobre tua casa, uma nova estação. Eu profetizo, eu profetizo sobre você. Aleluia, Jesus. Grande Deus, glória a Deus.
Eu sei que lá estás, se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Deus, glória a Deus. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Aleluia. Queridos irmãos, está conosco nesta noite o pastor Samuel Silva. Ele adora a Deus. Como devemos recebê-lo, irmãos? Sois. Já vai adorar a Deus com um de seus hinos. Os santos diáconos se aproximem e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas que trouxemos. Eu esqueci de chamar o Jardim Paulista. É isso? Jardim Paulista. Deus abençoe, Paulo. Os diáconos. Diz assim a palavra de Deus,
na segunda carta que Paulo escreve a Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quantos creem nesta palavra? Amém? Contribua com mais 2 diáconos, por favor. Mais um. Aleluia, graças a Deus. Ora, irmão Edson. Sim, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Pastor Samuel. Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos essa noite, retornando a Osasco, revendo essa igreja abençoada, o pastor José Amaro, e esse grande número abençoado de obreiros. Deus abençoe os senhores. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Número 3. Será que você já imaginou como será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Como será? Será que você já parou para pensar o que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar. A quem? A Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, vai dizer o quê? Valeu. Quem crê que vai valer a pena, levante a mão e dê um brado de glória. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Escute mais uma vez, meu irmão. Será que você tem noção do que para você está preparado? É, meu irmão. O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Que prazer é esse? Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar. Levante a tua mão para o Senhor, levante. Valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, diga comigo, diga, valeu.
Será que você já parou para pensar? Está tão perto esse dia. Olha aqui, meu irmão. É hora de se preparar e tua vida santificar. Jesus está voltando. Só quem crê que Ele está voltando, sacode a mão e dá um brado de glória para Ele. A igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado, pronto para cantar tua vitória. Valeu a pena esperar, aleluia. Valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Aleluia. Queridos irmãos, os irmãos do projeto Eu e Minha Casa parabeniza a nossa irmã Sueli por mais um ano de vida. Os irmãos querem parabenizá-la? Digam comigo, amém. Amém. Também os irmãos do Parque Palmares parabenizam o pastor Nivaldo. Os irmãos querem parabenizá-lo? Digam todos comigo, amém. Amém. O irmão José de Paula parabeniza sua esposa Sueli, que está fazendo aniversário. E ele deixa aqui o Salmo 8 e o verso 7. Os irmãos querem parabenizar? Digam comigo, amém. Amém. Aqui um pedido de oração também pelo irmão Zé da Cantina, que também está completando mais um ano de vida. Os irmãos querem parabenizá-lo? Digam todos comigo, amém. Amém. Há um pedido de oração aqui. O presbítero Jimmy pede oração à igreja para Jesus resolver um problema de moradia. O irmão Cláudio pede oração pela sua tia que está internada. O irmão, acho que é Joel, pede oração pela sua saúde. E o irmão Antônio Félix, vamos orar por ele que está internado na UTI, vai fazer um cateterismo. Os irmãos creem que Deus é poderoso para fazer uma obra na vida desses irmãos? Digam todos comigo, amém. Ficamos de pé, queridos, e vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Pastor Joel Moisés, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Querido Deus e eterno Pai, em cuja presença nós estamos, a Ti seja a glória, a honra, a adoração e o louvor para todos sempre. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque já temos sentido a Tua presença. Apresentamos a Ti, ó Pai querido, aqueles que estão carentes de oração, por questão de enfermidade. Também abençoamos no Teu nome aqueles que estão aniversariando, ó Pai querido, nesta data e nesta semana. Continua, Senhor, falando conosco através da palavra. Manifesta a Tua glória neste lugar. Abra os céus, meu Senhor, para manifestar o Teu querer, de modo que a Tua igreja se alegre na Tua presença, porque o Senhor deste lugar. Nós rogamos, ó Pai querido, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. É sempre um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez reunidos na casa do nosso Mestre para sempre lhe dizer: nós o amamos de todo o nosso coração. Quantos que amam a Jesus? Que coisa boa. Ele nos amou primeiro. Glória a Jesus. E nos chamou para este lugar santo, onde eu e você, que não tinha o privilégio, hoje temos, porque Ele
é bom e misericordioso. Meus irmãos, nós temos a grata satisfação de receber entre nós nosso querido companheiro, pastor Ângelo César. Pastor Ângelo César, por gentileza, se coloque de pé. E ele se faz acompanhar da sua esposa, a irmã Daniele. Está a irmã Daniele. Eles são catarinenses. Glória a Deus. Estado de um povo muito bonito, Santa Catarina. Viu? Eu já tive a oportunidade de passar por algumas vezes ali, e principalmente Florianópolis, é onde eles residem, é uma cidade muito bonita, e nós temos o prazer de recebê-los aqui nesta noite. Os irmãos querem cumprimentá-los com bem-vindo, todos digam amém. Amém. Deus abençoe, sintam-se bem conosco. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir palavra de Deus. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Glória a Deus. Se você quer ouvir Deus falar, continue orando. Porque o homem é apenas um instrumento de Deus. Ora, a mensagem que dá é Deus. Então, se você quer uma mensagem da parte de Deus, ore pelo pregador desta noite. Com a palavra, pastor Ângelo. Meus amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los para nós lermos um texto da palavra do nosso Deus, que está no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 11. Cantares de Salomão, capítulo de número 8, versículo de número 11. Enquanto os irmãos estão a procurar a referência bíblica, eu quero publicamente louvar a Deus e agradecê-lo por esta tão grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede e para nós constitui-se uma grande alegria poder estar aqui nesta noite, no templo central da Assembleia de Deus, juntamente com vosso pastor José Amaro da Silva, também da sua muito digna esposa, irmã Claudete, e louvar a Deus pela vida desta liderança que Deus constituiu aqui na cidade de Osasco. Nosso respeito e carinho a cada um dos senhores pastores, obreiros que aqui estão, e em sumo ao pastor Gesanias que nos recebeu, ao querido pastor Joel Moisés, pastor Luiz, tantos outros companheiros que aprendemos a constituir uma amizade. Ontem à noite tivemos o privilégio de conhecer também pastor Eri, que é o coordenador do Departamento de Missões, e também prazer poder conhecer pessoalmente o pastor Anselmo, que é um pregador que Deus tem levantado, e nós só ouvíamos falar dele, e por sinal, coisas boas. Tivemos o privilégio de conhecê-lo ontem, e também a ponte a quem Deus usou para poder estarmos aqui nesta noite, não somente para pregar, mas também para cultuar a Deus, pastor Wilson, juntamente com sua esposa. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos companheiros. Estamos ali na cidade de Florianópolis, trabalhando ao lado do nosso querido pastor Josué Cipriano, que tem sido nosso líder maior naquela cidade. Estamos felizes por servir a Deus, juntamente ali na nossa igreja, Assembleia de Deus, também Ministério do Belém. Meus amados irmãos, quem encontrou Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8, versículo de número 11, por favor, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, e entregou esta vinha a uns guardas,
e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Vou repetir. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon e entregou esta vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Ainda com a sua Bíblia em aberto, por favor, localize comigo Eclesiastes, capítulo de número 9. O versículo é o bem pensado, o de número 8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim a Bíblia: em todo tempo estejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém, meus irmãos? Muito bem. Queridos e amados irmãos, eu quero nesta noite de hoje louvar a Deus e agradecê-lo, porque Ele nos oportuniza um momento tão favorável como este, para nós fazermos menção, e nos oportuniza estas duas leituras bíblicas, uma que encontra-se no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, e a segunda referência bíblica também é versejada pelo mesmo homem, porém agora no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, a partir do versículo 8. Eu acredito que todos nós que estamos nesta noite congregados dentro desta casa de oração, ao longo da nossa caminhada cristã, já tivemos a oportunidade dada por Deus de ouvir alguém pregar, ou ao menos falar a respeito desta referência bíblica, ou até mesmo falar a respeito de quem a escreveu, ou dos lábios de quem partilhou estas duas palavras, que tornam-se palavras proféticas, ao saber, o homem, o arauto de Deus, por nome de Salomão. Todos nós aqui, em algum momento da nossa caminhada cristã, já ouvimos falar a respeito deste homem, seja pelo que Deus confiabilizou sobre a sua mão, ou até mesmo pelo poder bélico, pela inteligência, pela sabedoria, em que Deus confiou sobre a vida desse homem, que Deus deu uma diferença sobre o seu chamado e sobre a sua vida. A Bíblia trata esse homem como filho de Davi, com Betseba, e a Bíblia faz a questão de dizer que ele excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza quanto em sabedoria, pois diz a Bíblia que Salomão, ele era possuidor de tanta riqueza e herdades, que nem ele mesmo sabia o quanto ele era rico, ao ponto da Bíblia também nos revelar que em uma certa ocasião, ele recebe duas visitas. A primeira visita em que ele recebe é a visita de um homem por nome do rei Assuero, que passado mais de 100 dias propagando, exaltando-se e mostrando tudo quanto ele era rico, porém, ele não possuía nem a terça parte da unha do dedo menor do que possuía Salomão. Salomão era tão rico que diz a Bíblia que os copos em que Salomão usava na sua mesa, semelhante os talheres, pratos, eram todos de ouro puro e maciço. O que não era ouro, era todos cobertos com ouro, e no seu interior eram todos feitos de prata. A Bíblia diz que já naquele tempo, Salomão, ele assentava-se no seu trono todo de marfim, e este trono que Salomão assentava, o interior dele era marfim, porém, o seu revestimento pelo lado de fora era todo de ouro puro e também maciço. À direita do seu trono, semelhantemente à esquerda, existiam 6 degraus de cada lado do seu trono. Em cada um desses tronos existia um leão esculpido na madeira, coberto com ouro puro. Esses 12 leões representavam a totalidade das 12 tribos de Israel que estavam sobre a jurisdição de Salomão. Este homem, além de toda esta riqueza, a Bíblia diz que Deus lhe deu largueza de coração,
como a areia que está na praia e como as estrelas que estão no céu. Não bastando toda esta riqueza, a Bíblia diz que este homem, ele herdara o trono de seu pai. E além de herdar o trono do seu pai, diz a Bíblia que Deus lhe apareceu em oração e Salomão teve a oportunidade de pedir para Deus qualquer uma riqueza dessa terra. Ele teve a oportunidade de pedir fama, de pedir glória, de pedir alguma coisa que poderia propagar o seu próprio nome. Porém, ele seguiu o caminho da espiritualidade e pediu para Deus a oportunidade de ter sabedoria para governamentar uma nação, nada mais, nada menos do que a única nação que Deus deu testemunho dizendo que era o bichinho particular de Jacó. Adjunto à riqueza, a Bíblia diz que Salomão não era somente respeitado pelo dinheiro ou pelas posses ou pela riqueza que tinha. A Bíblia diz que no seu quartel Salomão tinha montado 12 mil homens e 14 mil cavaleiros ao seu dispor, ao ponto dele contar com uma população de 180 mil homens para construir e para levantar o templo de Salomão, que é o templo da glória de Deus, o templo que em 2 Crônicas diz a Bíblia, que no dia que fora inaugurado a glória de Deus foi tamanha, que a glória encheu toda a casa, que os homens não poderiam suportar a presença de Deus. Esta é a glória de Deus repartida, pois a Bíblia fala sobre 3 tipos de glória: a glória absoluta, a glória de Deus, que é a glória absoluta, a glória local que estava sobre a arca, e a glória repartida que desceu lá no templo de Salomão, desceu na ressurreição de Jesus, e também desceu no dia de Pentecoste, e desce sobre a igreja que ainda acredita sobre o poder da glória de Deus. Essa glória que desceu veio para selar o pacto que Deus havia feito com Davi e que se estendeu para Salomão. Esse homem, diz a Bíblia, que além de toda esta riqueza, Deus também lhe deu sabedoria, ao ponto de ele escrever cerca de 3 mil provérbios e 5 mil cânticos ao nome do Senhor. Porém, não é novidade para ninguém que Salomão, ele teve 3 fases distintas na sua vida. Na primeira fase da vida de Salomão, é quando ele escreve o seu primeiro livro, ao saber, o livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos, quando ele era apenas um jovem rei, apaixonado por uma moça de Sunem, na cidade de Sunamita, cerca de 32 quilômetros na região do Carmelo. Era a cidade da amada de Salomão. Porém, passa esta primeira fase da vida de Salomão e, obviamente, ele adentra a segunda fase da sua vida, que é quando ele tem a oportunidade de já ser um homem maduro de meia idade, aproximadamente entre 45 e 55 anos, e agora ele pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de governamentar uma nação, nada mais e nada menos do que a única nação que antes eu falei que Deus deu testemunho, dizendo que era o seu bichinho particular. Não bastando isto, este mesmo Salomão, ele não herdara o trono de qualquer pessoa. É que há 2 objeções a fazer. Primeiro, ele herda o trono de seu pai. Segundo, ele herda o trono do único homem da Bíblia, a quem Deus dá testemunho dizendo que era homem segundo o seu coração. Por 2 razões, senhores, Deus diz que esse homem, por nome de Davi, era homem segundo o coração de Deus. Primeira razão em que Deus diz que Davi era homem segundo o seu coração é porque a unção de Davi era uma unção diferenciada. Por que diferenciada? Ora, a Bíblia diz que quando Israel cansou-se de ser governamentado pela mão sacerdotal e pela orientação divina, eles clamaram e disseram: queremos um rei como todas as outras nações. A Bíblia diz, sem que Deus houvesse mandado, Samuel levanta-se e toma um vaso de azeite e procura um rei sobre Israel. Ele acha um moço bonito, que diz a Bíblia que os seus ombros sobressaía todo
todos os ombros dos moços de Israel. Quem era este homem? Era Saul. Tinha tamanho de rei, jeito de rei, mas não era a vontade de Deus para que ele governamentasse. Ele, tomando o vaso de azeite, ele unge Saul para ser o rei de Israel. Só que passado alguns capítulos da Bíblia, a mesma Bíblia diz que o mesmo Deus, ele agora vem até o coração do profeta e diz: até quando terás tu dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado? Tomas tu, pois, agora um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho provido-me de um rei. Percebam os senhores que a unção do reinado de Saul, ela veio dentro de um vaso, porém a unção de Davi, ela veio dentro de um chifre. Qual é a diferença, pastor Ângelo? É que o vaso é feito pela mão humana, o vaso se dilata, o vaso não tem durabilidade, o vaso não tem permanência, ainda que o oleiro lute muito pelo vaso. Existem vasos que não nasceram para ser honrado, pois diz a Bíblia que há vaso para honra e vaso para desonra. Este vaso a qual foi o azeite não era um vaso a ser escolhido, tanto que os persas fabricavam vaso, e quando o vaso não prestava, eles lançavam o vaso para o lado de fora da cidade. Então os mercadores, os picaretas de vaso, tomavam aquele vaso, passavam nele uma cera na rachadura, pintavam o vaso e vendiam na feira como original. Só que quando o sol batia no vaso, a cera derretia e o caráter do verdadeiro vaso, ele aparecia. O que é o vaso, senhores? É algo que é projetado pela mão humana. O que é o chifre? O chifre, para se obter um chifre de azeite, era necessário morrer um cordeiro e ter um sacrifício. A primeira verdade que eu aprendo é que existe dois tipos de chamada: a chamada que é projetada pela mão humana, a chamada que é comprada pelo espaço do dinheiro ou pela posição que se exerce. Agora existe o segundo tipo de chamada, que é a chamada que se paga o preço, que ela nasce no sacrifício, que ela nasce debaixo de jejum e debaixo de oração. Eu devo lhes dizer e deixar informados, senhores, o que não é novidade: a maior razão pela decadência de muitos cultos na nação brasileira é que os nossos altares, os nossos pregadores, os nossos cantores são homens e mulheres que aprenderam a pregar bem, aprenderam a cantar bem, mas não tem uma chamada de sacrifício. Mas esse tempo Deus está revertendo e está levantando uma geração apaixonada pelas coisas espirituais. Se você acredita nisso, levante a sua mão ao céu e glorifique a Deus. Segunda razão pela qual o Deus do céu disse que Davi era homem segundo o seu coração, é porque tudo que Davi fazia, senhores, ele tributava a Deus o louvor. Eu não vejo Davi comemorando quando ele consegue matar o urso. Eu não vejo ele comemorando quando ele põe em morte o leão que ele rasga pelo meio. Eu não vejo Davi comemorando, tocando trombeta, trocando flauta, falando a sua garganta com toda a força, quando ele consegue derrubar por terra o gigante filisteu. Ele não conta para ninguém quando ele vence os amonitas, ele não conta para ninguém, não sai tocando trombeta quando ele corta o prepúcio de todos os filisteus. Davi não comemora quando ele senta no trono, Davi não toca flauta nem trombeta quando ele é coroado, quando ele casa-se com a filha do rei. Ele não fala nada disso é motivo para Davi comemorar. Agora, quando Davi ele assenta-se no trono de Israel, a primeira pergunta, senhores, que Davi faz é esta. Ele não pergunta quanto que ele iria ganhar, ele não pergunta que preço seria o seu salário, que qual seria as suas vestes reais, ele não pergunta que peso seria a sua coroa, ele não pergunta que tamanho seria a espada, quantas concubinas dançariam, ele não pergunta qual seriam os seus súditos. A primeira pergunta que Davi faz é esta: aonde está a arca
Arca da Aliança. Perguntaram: Davi, por que tu está preocupado com aquela caixinha de madeira contendo os 3 artigos da lei, o prato com maná, o bastão de Arão e as tábuas de Moisés? Ele disse: aquilo lá para vocês pode ser uma caixinha de madeira insignificante, mas para mim representa a glória de Deus. Sabe o que Davi estava dizendo, senhores? Para mim não me importa fama, majestade, pompa nem glória. O que eu quero saber é se aonde eu colocar minha mão, a glória de Deus vai estar presente. Ei, meu amigo, perca tudo na tua vida, só não perca a glória de Deus, não perca a presença de Deus, não perca a unção de Deus sobre a sua vida. A melhor coisa que existe é estar ao lado de um crente que é possuidor da glória de Deus. Ele pode não saber pregar direito, mas a mensagem dele fica bonita quando é encharcada na glória de Deus. Eita, coisa boa é quando tem a glória de Deus. Não importa se você dá show de voz, se você conjuga o verbo bonito dentro do vernáculo, o povo não quer saber, meu amigo, que carro que eu ando, quanto que tem na minha conta, se está no vermelho, se está no preto, se a casa que eu moro é chopana ou se é um palacete. O povo quer sentar no banco da igreja e sentir a alma ser transpassada. Oh, aleluia. Quem pode levantar a sua mão para o céu? Segunda razão pela qual Deus disse que Davi era homem segundo o seu coração, é porque tudo que ele fazia, ele tributava a Deus o louvor. E quando disseram: Davi, a Arca da Aliança não está aqui, está na mão dos nossos adversários, ele disse: levantemo-nos, pois, e buscaremos a Arca da Aliança. Davi não comemora em nenhum dos episódios de lauréis da sua vida, mas quando a glória de Deus, ou a Arca de Deus, entra dentro de Jerusalém, Davi, ele esquece, irmão, que é rei. E todos sabem da história. Diz a Bíblia que ele tira as suas vestes reais e que ele começa a bailar e a dançar na presença da arca. A sua esposa Mical, lá de cima do palácio, ela olha e diz: que coisa feia. O rei perdeu a elegância, o rei perdeu a compostura, o rei perdeu o pudor. A nossa realidade não é outra dentro da igreja. Existem 2 tipos de crente, irmão: o crente que está em cima do palácio e o crente que está misturado com o povo. Deixa eu lhe falar que está chegando um tempo em que Deus, o Senhor, pastor Anselmo, ele vai começar a limpar os púlpitos das igrejas brasileiras. Sim, senhores. Sabe por quê? Porque a igreja já está que não aguenta mais esses figurões, esses estrelatos, Alexandre Latueiro, rato de tesouraria de igreja, que quando termina o culto, o congresso, ele sai pela porta dos fundos, porque não quer abraçar o povo, não quer sentir o calor do povo. Davi não era desse jeito. Ele disse: eu vou descer lá embaixo e vou sentir a glória de Deus. A esposa ficou lá em cima e disse: eu não sei para que isso. Igual dentro da igreja, quando Jesus começa a derramar poder, fogo, batismo, tem crente que fica bravo com o braço cruzado. Eu não sei para que pular tanto, eu não sei para que exaltar, eu não sei para que bater o pé, eu não sei para que levantar a mão. Se você não entende a glória de Deus, deixa quem entende adorar. Deixa quem... Olhe para esse crente e diga assim para ele: não seja crente lá de cima, seja crente de baixo. Seja crente de baixo. Agora, nessa segunda fase da vida de Salomão, ele é um homem que, se no mínimo ele não fosse igual ao seu pai, ele deveria ser melhor. Então Deus lhe dá uma estratégia e ele cai no caminho da oração, porque é o único caminho, irmão, para se poder continuar em pé e com o reinado na mão, é quando se ora. Quando Salomão parou de orar, o reinado caiu. Enquanto ele estava orando, Deus lhe deu estratégia. Ele escreveu o seu segundo livro, ao saber, o livro de Provérbios. E quem nunca leu os ensinamentos em que Salomão deixou escrito, nesses ensinamentos ele ensina dizendo que o temor do Senhor é o princípio de todo saber,
Quem nunca leu que Salomão deixou escrito dizendo que as veredas do justo são como a aurora, que vão se tornando perfeita, até como o dia que se clareia. Foi ele que escreveu que cairá o ímpio e não tem quem o levante, mas o justo cairá e não ficará prostrado, porque de todas elas o Senhor o levantará. Quem nunca leu que Salomão deixou escrito, dizendo que a palavra dita ao seu tempo é como maçã em salva de prata? Todo crente assembleiano deveria conhecer um dos textos que Salomão deixou registrado em Provérbios: não seja frequente na casa do teu irmão, para que ele não venha se aborrecer de ti e fazer com que você saia de lá. Foi ele que deixou escrito que a resposta branda desvia o furor, porém a dura, ela suscita a ira. Foi ele que disse: a nossa geração deveria conhecer isto, senhores. E o que disse Salomão foi isto: que a glória dos jovens é a sua força, porém a beleza dos velhos está nos seus cabelos brancos. Não existe geração forte sem cabelo branco, não existe pregador bom sem cabelo branco. Ei, não é uma forma de desabafo, mas deixa eu fugir um pouquinho do contexto. Até mesmo, senhores, porque eu nem sempre fui pregador. O meu pastor não deixa pregador sair na itinerância sem antes ter pastoreado a igreja. Eu aprendi alguns princípios. Primeiro, que crente tem que vir para o culto e ainda cantar os hinos da harpa, tem que trazer lenço para poder chorar, tem que estar em culto de ensino e de doutrina para poder saber o que é o caminho da igreja. Eu gostaria, senhores, que na nossa geração tivesse uma convenção, não de pastores presidente, somente de itinerantes, e pegasse um desses pastores idôneos, alguém com muita experiência, e abríssemos uma plenária e disséssemos: hoje nós vamos ficar confinados aqui dentro por durante algum dia se ouvir qual é o propósito de cada um dos senhores. Por que você prega? Iríamos chamar o tal fulano, ele ia dizer: eu canto porque lá no mundo não deu mais certo de eu cantar, eu vim cantar aqui dentro da igreja para ganhar um dinheirinho a mais. Senta lá, meu filho, porque do tipo de você a igreja está cheia, e você: não, eu prego porque eu não dei mais certo lá, eu vim pregar aqui. E você: não, eu vim para o meio evangélico porque eu me tornei o popstar do evangelho, eu dei uma esticada no cabelo, mudei meu olho de cor, agora eu sou o bambambam dos crentes. E você? Aí de repente, no meio da multidão, pastor Anselmo, ia ter alguém que não tinha nome de pregador, não tinha jeito de pregador, não tinha terno de pregador. Segundo a história, era manco de uma perna, de sobrancelha emendada, calvo, com deficiência visual, tinha alguns problemas. Íamos ouvir ele dizer assim: meu irmão, você é itinerante? Ele disse: eu sou, eu fui que comecei a itinerância. Vamos ouvir quem é você, fala aí. Ele disse: primeiramente eu quero saber se os irmãos ainda costumam a cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pai, amém. Aí eu disse: irmão, qual o seu nome? Ele disse: antes ou depois? Não é antes e depois. Antes o meu nome era Saulo, mas depois do caminho de Damasco, Deus me transformou em um Paulo. E daí, Paulo? Muita agenda, muito dinheiro, muito estrelato, muita purpurina, muito hotel 5 estrelas, muito voo internacional. Ele disse: não, meu irmão, no meu ministério não tem isso. Tem dia que eu apanho de vara, tem dia que eu tomo pedrada, tem dia que eu desço no cesto, tem dia que eu tenho que fazer tenda para não ser pesado aos irmãos. Mas você vai parar? Eu não vou parar. Por quê? Porque esta leve e momentânea tribulação causará para mim um peso de glória. Eu só queria ter voz. Quem acredita que os maiores cultos da Assembleia de Deus vai ser os cultos de ensino, irmão? Está chegando o tempo em que Jesus vai voltar a batizar as nossas crianças com o Espírito Santo nas escolas dominicais. Oh, aleluia. Agora encerra-se esta gama, ou esta segunda gama da vida do apóstolo, ou da vida do homem por nome de Salomão. E obviamente ele adentra na terceira fase da sua vida. E na terceira fase da sua vida ele já não é mais um jovem rei apaixonado, e já não é mais um homem maduro de meia idade.
ele é um homem que os anos chegaram para ele. E junto com os anos, como eu falei ontem, chega a lei da gravidade. O cabelo que é preto fica branco. A pele que é bonitinha, esticada, aparece algumas trincas. O papo cresce, a orelha fica grande. E tem uns que tentam ajeitar, pastor Amaro, estica daqui, puxa dali. E todo o couro que ele tirou do corpo dá para fazer um anãozinho pequenininho assim. Mas não adianta, irmão, quando os anos chegou e acabou. E os anos chegaram para Salomão. E se reúne uma gama de pessoas e de jovens. E perguntam ao Salomão de tudo que tu viu, de tudo que tu experimentou. O que tu tem para nos falar? Porque Salomão tinha propriedade em dizer, meu amigo. A Bíblia diz que tudo quanto os olhos de Salomão viu e o seu coração desejou, isto ele teve. Se Salomão entrasse na cidade de Osasco, ele procuraria o prefeito e diria assim: ei, deixa meus homens à solta aí, comendo, gastando o que quiser, que na segunda-feira eu pago e fecho a conta e não deixo devendo nada para ninguém. Está entendendo? Ele tinha cacife para fazer isso. Agora os jovens reúnem-se e perguntam: o que tu tem para nos ensinar? Qual é o conselho para a nossa geração? Ele diz: eu não tenho só um conselho, eu tenho 4 conselhos. Primeiro, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E posso dizer, não tenho neles contentamento. Qual é o segundo conselho? O segundo conselho é sobre a dispensação do tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo de levantar, há tempo de assentar, há tempo de plantar e há tempo de arrancar, há tempo de morte, mas há tempo de vida, há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Levante a tua mão para o céu por um minuto só. Eu não sei se o ano de 2013, 14 foi ano de morte, de plantio errado, mas o ano de 2015 é ano de colheita de Deus para a tua vida. É ano de colheita de Deus para a tua vida. Aí ele disse: qual é o quarto e último conselho? 2 lágrimas rolam nos olhos do velhinho, fazendo caminho entre a ruga do rosto. E ele diz assim: o último conselho que eu tenho para lhes dar é que em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Encerrou, pastor? Ainda não, mais 5 minutos encerra. Olhe para cá. Por que Salomão ele falou a respeito disso? Ele não falou baseado na primeira, nem na segunda ou na terceira fase da sua vida. Ele falou quando era um jovem rei apaixonado por uma moça de Sunem. Segundo a história que está envolta em cânon sagrado, que por conta do poder de Roma não chegaram até as nossas mãos na separação dos 70, conta a história que Salomão recebe biblicamente a visita de uma rainha chamada rainha de Sabá. Quando ela vai ter com Salomão, diz a história que ela levou amparatos e presente. Ao chegar na porta do palácio da guarda real, ela percebe um homem em pé, e ela olha para as vestes do homem e se prostra diante dele, pensando que era Salomão. Quando ela se prostra diante do homem, ele diz: por que prostra-te a mim, senhora? Ela diz: porque tu és o grande Salomão. Ele disse: não, eu sou o menor da casa, eu sou guarda. Você precisa conhecer quem é o meu rei. Quando ela foi cortejada pelos presentes que Salomão deu a ela, diz a história que ela não teve coragem de retirar dos seus tesouros o presente que havia trazido a Salomão. Aí após isso é o que a Bíblia diz: tudo quanto eu ouvi falar a respeito de você na minha terra, não é nem a terça parte do que me falaram. Após ela ir embora, diz a história que Salomão um dia, diz a história que se comprova biblicamente, que um dia Salomão ele levanta-se de manhã, o sol não havia nem nascido, e ele vai então e tira as suas vestes reais, ele tira a sua coroa, o seu cetro, o seu cinto, ele desce do trono e toma uma capa de pastor de ovelha e coloca sobre os seus ombros. Na sua mão esquerda ele toma um cajado e na direita ele toma uma vara e vai até a vinha
de Baal-Ramon. Para entrar numa vinha, era necessário ultrapassar 3 obstáculos. Primeiro, o muro de pedra. Segundo, era preciso passar pelo lagar. Terceiro, era necessário passar aonde estavam os trabalhadores. Quando ele passa por esses 3 obstáculos, ele vai aonde estão os seus trabalhadores e ele vê algo que não era para ver. O que Salomão vê? Ele vê uma morena, uma donzela linda, virgem, trabalhando entre os homens. Ele aproxima-se dela, ela não sabendo que ele era o rei de Israel, disfarçado de pastor de ovelha, e ele aproxima-se dela e diz: moça, permita-me uma pergunta. Ela diz: pois não, pastor de ovelha. Como pode uma mulher trabalhar entre os homens? Pois as mulheres não podem trabalhar aqui. Ela diz: eu vou lhe revelar um segredo, pastor de ovelha. Eu venho para cá quando o dia ainda nem nasceu, e eu só vou embora quando o sol cai. Está vendo essa pele queimada aqui, pastor de ovelha? Ele disse: estou vendo. Isso daqui não é de tomar banho de sol de biquíni na beira da praia, não. Isso daqui é de trabalhar por amor ao meu rei. Está vendo esses hematomas aqui na minha pele? Eu sou escrava, eu trabalho de graça. Ele olha para ela e diz: mas quanto que você ganha? Ela disse: eu não ganho nada. Tem dias que eu sou ridicularizada, tem dias que eu apanho, que eu tomo pedrada, que eu apanho de vara, tem dias que eu fico sem comer, mas eu faço tudo por amor. Pastor, o senhor prova isso? Claro que provo. Cantares capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Eu sou morena e agradável como as tendas de Quedar. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, e os filhos da minha mãe me puseram numa vinha que não me pertence. Ele disse: mas você não recebe nada? Ela disse: nada. E por que você trabalha? Ela disse: eu trabalho por amor. Irmão, olhe para cá. Cantares, existe 4 formas de ser interpretado. Primeiro, representa o amor de Deus para com Israel. Segundo, representa o amor de Cristo para com a igreja. Terceiro, é um conselho para a vida conjugal. Quarto, numa linguagem figurada, que é uma das 22 linguagens retóricas, aqui Salomão representa Jesus e Sunamita representa a igreja do arrebatamento. Ele disse: você não recebe? Ela disse: não. E por que não desiste? Porque eu trabalho por amor, como antes eu lhe disse. Irmãos, eu quero louvar a Deus pelos grandes médicos, advogados, pelos grandes políticos crentes que tem na nossa igreja. Mas a igreja de Jesus, a Assembleia de Deus, não nasceu desse jeito. Ela nasceu com a Sunamita, que deram a sua vida na vinha, trabalhando por amor a Deus. Quem são? São os capinadores de roça, as lavadeiras de roupa, os serventes de pedreiro, que amaram a Deus acima de todas as coisas. Levante a tua mão para o céu por um minuto só. Ele olha para ela e diz assim: eu posso lhe fazer mais uma pergunta? Ela diz: é claro que pode, pastor de ovelha, não sabendo que era o rei de Israel. Como pode tu trabalhar nessa vinha, moça? No meio da sujeira, e tu ter um vestido branco? Ela disse: a verdade é única e absoluta, pastor de ovelha. Ele disse: você não suja o seu vestido? Ela disse: sujo. É claro que eu sujo. Só que do lado do Oriente existe um rio de água cristalina, que quando o meu vestido está sujo, eu entro dentro do rio para limpar as minhas vestes. E ele disse: mas por que isso? Ela disse: porque o dono da vinha, ainda que eu não conheça-o, ele não aceita que ninguém trabalhe imundo, podre de sujeira dentro da sua vinha. Para trabalhar aqui tem que ter vestido branco. Para trabalhar aqui tem que ter vergonha na cara. Para trabalhar aqui tem que honrar. Eu não sei que hora, eu não sei quando que ele vai vir, mas eu sei que ele não aceita, irmão. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que a poluição sonora, a poluição visual faz de
tudo para manchar a veste da igreja. O camarada, para vender um creme dental na televisão, ele tem que botar uma mulher seminua vendendo prostituição para sujar o vestido da igreja. As nossas crianças aprendem mais os funks e as músicas mundanas do que os hinos da harpa. Mas eu quero declarar que a tua casa não será isto. A tua casa vai voltar a ser um reino de Deus na terra. Ele disse: você branqueia. Ela disse: sim, eu não posso estar suja. Ele disse: mas por que você faz tudo isso? Você não ganha, você apanha, você trabalha de graça. Ela disse: este segredo eu não posso revelar. Ele diz: me conta, moça. Ele diz: eu não posso revelar este segredo, pastor de ovelha. Ele olha para ela e diz: se você me contar um segredo, eu conto o outro para você. Ela diz: eu vou lhe contar, mas não conte para ninguém. Sabe por que eu apanho? Que eu sou ridicularizada, que eu tenho a minha pele queimada, que eu não ganho nada, que os meus irmãos me puseram aqui como sofredora e eu não reclamo? Ela disse: não, eu não sei. 2 lágrimas rolam dos olhos dela e ela bate no peito e diz: é porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Ele diz: que promessa que tu tem, moça? Ela diz: reza a lenda que um dia o rei de Israel vai descer do seu trono e visitar esta vinha aqui. E o dia que ele visitar a vinha, eu quero estar de vestido branco. Quando Salomão ouve a declaração dela, ele diz: eu também tenho um segredo para te revelar. Ele tira o capote da cabeça e diz: eu não sou o grande pastor, não, eu sou Salomão. Ela cai nos seus pés, abraça suas pernas. Então nasce o capítulo 2, versículo 13: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, porque o tempo de cantar chegou, chegou, chegou. Quem acredita nisso, levante a sua mão ao céu. Fique de pé adorando a Deus. Fique de pé adorando a Deus. Fique de pé adorando a Deus. A primeira vez que Jesus veio nessa terra, ele também veio disfarçado de pastor de ovelha. E ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Pegue, pegue, pegue. Diga: a noite de Jesus visitar a vinha, a Bíblia diz que o meu amado está rodeando a cidade e colocou a mão na fechadura da porta. Quem acredita que Jesus está visitando a vinha, ergue a mão dele para o céu. Ergue, ergue, ergue. Você que é batizado no Espírito Santo, abre a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ah, ne caramana, chite cantamana, ne caramana. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Canamana shiri cantamana, rini canamana shiri cantamana, aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, irmão, estar aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, estava sentado ali ouvindo a palavra de Deus e pensando quantos irmãos que poderiam estar aqui. Culto de terça-feira aqui é uma festa, irmãos. Ainda que seu pastor, lá na congregação que você está, ele não se lembre de falar para você vir no culto terça-feira. Você venha. Você venha, porque vale a pena, irmãos. Quem não veio hoje aqui perdeu uma grande bênção. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui. Glória a Deus. Ouvimos aqui Deus falar poderosamente aos nossos corações. Não tenho dúvida, irmãos, que Deus falou muito conosco aqui. Leva consigo esta palavra no seu coração, porque ela veio do céu, quentinha para nós. É isso que Deus quer fazer com o seu povo. Nós precisamos estar sempre juntos. Culto de terça-feira não é para faltar nenhum dos crentes, irmãos. É bom estar aqui, aprendendo da palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe ao meu querido companheiro, pastor Ângelo, que nos trouxe esta palavra nesta noite. Deus te abençoe grandemente, continue lhe usando como sempre, abençoando também a sua esposa, seu filhinho que vem vindo também. Glória a Deus. Que coisa boa, né? Esse culto aqui, se fosse para meia-noite hoje, olha, eu ficaria aqui com muito prazer.
Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma necessidade de ajudar uma família que o seu parente partiu para a eternidade e eles financeiramente não têm o dinheiro para cobrir os gastos que foram feitos e realmente são nossos irmãos em Cristo. Nós devemos ajudá-los nessa hora. Gostaria de pedir ao Samuel que louve a Deus com mais um hino. Enquanto ele canta, nós vamos recolher esta oferta de amor. Glória a Deus. Mas bem rápido, irmãos, porque a hora já chegou. Hoje vai passar um minutinho, mas é festa, hoje é festa, irmão. Glória a Deus. Se passar 10 minutos aqui, não fique... Saia daqui alegre, feliz, porque Deus falou com você nesta noite, sem dúvida nenhuma. Um de vocês ore a Deus. Cadê o Samuel? Vem cá. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. E você continua adorando ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Número 1. Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei para mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Levante a mão. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Levante a mão, levante. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha eu aqui. Você pode abrir a boca e glorificar o Senhor, meu irmão? Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. Vendo que é Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Levante a mão, levante. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo
amigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, assim ó, olha eu aqui. Se você pode, adora o Senhor nesta noite, porque Ele está fazendo milagre na tua casa, na tua vida, meu irmão. Aleluia. Olha eu aqui. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos nos dias 18, 19 e 20 de maio